Vamos lá, boa noite, né? Aí já são, na verdade, bom dia para quem tá me acompanhando, boa tarde, são 1h54 da manhã, a hora que a gente chegou aqui no hotel. E eu tô gravando logo esse vídeo para deixar pronto aqui para de manhã, porque acho que até as compreensões ficam um pouco melhores ainda agora à noite, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e vamos de análise individual, cara. Não sei ainda, acho que eu não vou dar nota aqui pros jogadores, não sei, mas a minha ideia é mais fazer uma análise rapidinha aqui de cada um, porque vi coisas interessantes, vi coisas interessantes boas, interessantes ruins. Então, vi coisas, né? Dá pra dizer isso. Então, pelo menos, acho que cabe esse vídeo aqui. Deixa o like aqui embaixo. Pô, um sacrifício aqui hoje, tá? Tô bem cansado, a gente saiu muito cedo. Eu saí de Rio Bonito muito cedo pra eu ir pro Rio, pra do Rio a gente vir pra cá, pegamos um trânsito gigantesco, enfim, na correria pra entregar também uma cobertura. E aproveita pra dizer aqui se você acompanhou nossa cobertura no Jornada KTO 1902, estava aqui no Raiz Tricolor também, né? Mas a jornada, diz aí o que você achou. Vamos lá, cara. Vitor Eudes. O Vitor Eudes é um goleiro que eu falei durante muito tempo que era um goleiro que tinha falhas em fundamentos bobos, né? Pelo que eu tinha observado dele em Portugal e no Cruzeiro, mas que se garantia muito em alguns momentos decisivos, principalmente pela quantidade de disputas de pênalti que ele teve. Ele não teve os erros de fundamentos bobos no jogo de hoje, né? No jogo de ontem pra vocês. Contra o Volta Redonda ele não teve, mas teve a defesa de pênalti. Que espetacular, é ótimo ver alguém voltando a pegar pênalti. Vale lembrar, cara, o último pênalti que um goleiro tinha pegado é em 2022, na estreia lá, no primeiro pênalti que o Fábio teve, ele pegou contra o Milionários. E antes disso, em 2021, com o Marcos Felipe. Então, é raro a gente ver, mas o Vitor Eudes foi bem demais, fez outras defesas, foi seguro, foi muito bem na partida. A gente vai para Alexandre Jesus, cara, é complicado. O Alexandre Jesus, se a gente passar a considerar ele como um lateral, ele tem uma força física que não é muito comum para lateral. É, Só que o Marcão fala na coletiva que ele tem velocidade também, e ele não tem. Ele não tem, eu não acho ele um cara ágil. Eu acho ele um cara forte fisicamente. E ele continuaria cabendo muito bem como um centroavante. Muito bem, não pra gente, mas assim, ele não parece um lateral. Tem algumas dificuldades bobas, dá espaço na marcação. Enfim, Alexandre Jesus, eu acho, apesar do Marcão ter falado muito bem dele na coletiva, etc., acho perda de tempo. Na verdade é essa. Já o Luan Freitas é alguém que tá recuperando o tempo, né? Foi bom ver essa zaga, né, cara? Uma espécie de tríade de zaga ali com o Luan Freitas, o Felipe Andrade e o Antônio Carlos. O Felipe Andrade meio que jogando de volante também, mas descia para fazer linha de três. Cara, bom ver o Luan Freitas, cara. É um cara que eu lembro de acompanhar a geração dele na base. É aquele time que eu já repeti aqui 200 vezes que eu sei de cabeça. O Luan Freitas era o cara da parte defensiva daquele time. Era, pô, um zagueiro que se mostrava, tipo assim, você tinha alguns jogadores, como por exemplo o André, você via que era diferente. Não era algo que a gente via no Marcos Paulo, no João Pedro e no Luiz Henrique. Você via. O André tava fora da rotação ali do time, tava acima. E o Luan Freitas era esse outro cara fora da rotação do time, que tava muito acima. Só que ele deu azar, né, cara? Ele tem duas lesões em início de ano, que é quando o moleque da idade dele vai ter chance. E agora, já ali depois de uma temporada emprestado e tal, já com mais idade, tá com 22 anos, faz 23 depois de amanhã, inclusive. Ou dia 20, né? Amanhã já, no caso. Nesse sábado. Ele faz 23 anos, né? É uma idade alta, mas pelo outro lado, é uma idade boa pra zagueiro. Ele passa a ter corpo, passa a ter força. Foi bom ver o Luan Freitas jogando e jogando muito bem, cara. Fez alguns cortes providenciais, tranquilo na saída de bola. O mesmo, inclusive, pro Antônio Carlos. Faço o mesmo comentário, mas com outra tonalidade que é. O Antônio Carlos acabou de chegar, né? Nesse ponto foi bom também. Acho que a defesa do Fluminense foi muito bem e eu vou destacar muito o Felipe Andrade, cara. Pra mim, eu diria que o melhor jogador em campo. O Vitor Eudes foi muito bem, decisivo no pênalti, mas o Felipe Andrade foi espetacular, cara. Na defesa, ofensivamente, carregando a bola. É óbvio que eu sei que do outro lado a gente tá falando do Volta Redonda na estreia do Carioca. A gente não tá falando do River Plate na Libertadores. Eu sei as limitações e acho que o Felipe Andrade está pegando esse jogo agora, que é o que ele vai ter chance de jogar durante o ano, numa tranquilidade assim um pouco maior, sendo titular e etc. E tá dando conta do recado, tá se apresentando pro Diniz, né, e pro Marcão, falando, olha só,
eu posso atuar mais do que meia dúzia de jogos, igual eu joguei no ano passado. Pô, arrancadas boas, uma divididas boas. Gostei do Felipe Andrade, cara. Gostei do que eu vi, assim, um jogador inteligente, muito participativo ofensivamente, com passes. Não só tipo um zagueiro brucutu, um volante ali que, né, o famoso cincão. é, é, Enfim, não, tava bem. Na lateral esquerda, Cristiano, cara, eu nomeei 3 jogadores que eu acho que entravam com pontuação negativa com a torcida. Alexandre Jesus, como eu já falei, foi mal. E o segundo deles é Cristiano, cara, que entrava com pontuação negativa. E fez uma boa partida o Cristiano, assim, o Cris Silva, né, Cristiano, sei lá. Uma partida, ok, é óbvio, tem os seus erros. Ele no final do jogo, inclusive, já no 1-1, dá um cruzamento meio maluco pra área. E eu acho que, assim, óbvio, tem seus erros, mas no geral, uma partida boa ali, conseguindo criar alguma coisa pela esquerda, não dando espaços de marcação. É, é, eu até falei isso lá no finalzinho do meu pós-jogo com o Lessa. Eu falei, cara, eu acho que tem ali um pouco psicológico dele, cara. Ele estreia em 2022 sendo muito pressionado mesmo. Isso com certeza foi pra cabeça. Dessa vez agora ele entrou como dá uma chance pra esse maluco aí, não vai jogar nada mesmo. Então, tipo assim, já tava, né, sem mais pressão. Já falei do Felipe Andrade. O outro que eu citei Alexandre Jesus, Cristiano, e o outro que entrava com pontuação negativa era o Gustavo Apes, cara. Esse daí, o Lessa foi muito certeiro na análise, então eu nem vou acrescentar aqui nada ao que ele falou, tá? Eu perguntei ao Marcão, porque a gente se surpreendeu da escalação de Alexandre Jesus e Gustavo Apes. Eram 2 que a torcida não esperava. Eu perguntei ao Marcão o que levou a escalação desses 2. E o Marcão, falando do Gustavo Apes mais especificamente, ele falou que o Gustavo não estava nos primeiros times que eles montaram, mas ele estava treinando muito bem, ganhou essa vaga, nem era o jogador para iniciar ali tal, mas estava treinando muito bem, ganhou a vaga então, e fez um jogo se doando muito fisicamente. Essa foi a fala do Marcão. E aí o Lessa lembrou muito bem, que é o que eu queria acrescentar, que às vezes o cara tá treinando muito bem mesmo. Lembra da situação do Marrone no ano passado, que eu dei essa notícia, o Lessa também deu, de que o Marrone tava treinando bem, e depois o Marrone entrou não jogando bem? Às vezes o cara tá. Quem já jogou bola na vida sabe, existe o leão de treino. O Gustavo Apes devia estar treinando muito bem. Entrou e não fez uma boa partida, assim. Ele faz o pênalti numa infantilidade. Você pode botar entre infantilidade e falta de ritmo. Tem um outro lance de acerto. Acho que participou pouco no início do jogo. Depois ele participa mais e eu acho que erra mais do que acerta. Sai com cãibras, né? Ele até sentiu alguma coisa no tornozelo, mas depois saiu com cãibra. Arthur, esse ganha pontos pra mim. Esse ganhou pontos. A comparação que eu fiz foi o seguinte: pela primeira vez eu vi o Arthur jogando futebol profissional. Porque em vários momentos o Arthur sempre tinha que colocar um asterisco ali nas coisas dele. Do tipo, não, ó, ele tá ali, ele vai perder no corpo mesmo, porque ele é muito jovem. Ele vai perder. Não, só que agora não tem mais essa, não, pô. O Arthur, nesse ano, faz 19 anos. 19 anos tem um monte que é profissional. O Arthur sempre foi o precoce, que subia antes, e ele jogou como profissional, cara. Mais do que a criação que ele teve, as inversões de jogo, que foi muito bem mesmo, mais do que isso, eu gostei de ver o Arthur trombando, roubando bola. O gol do Lelê não é roubada de bola. Eu gostei de ver o Arthur jogando, gostei da partida do Arthur, tá? Gostei, achei que rendeu, funcionou e vai continuar titular. Esses jogadores que estão indo bem nesse time aqui, tirando o Antônio Carlos, estão se credenciando para participar da temporada do Fluminense. E o Arthur, acho que se credenciou, por exemplo, para não voltar para Xerém. Por esse jogo, mas a gente tem que ver mais, né? No ataque, Isaac. Achei muito sumido. Enfim, e o Isaac de titular contra o Volta Redonda mostrou um pouquinho que o Keno faz não é só... o Keno tenta 10 e ganha só 3. Olha só como é improdutivo. Sim, porque a defesa leva vantagem na maioria das vezes. E o Isaac foi a amostra disso. A defesa levou muito mais a vantagem do que o Isaac ganhou. O Isaac não ganha quase praticamente nenhuma em cima do Wellington Silva. Porque se o ataque ganhasse vantagem sempre, os jogos eram placar de NBA, placar de handball. Enfim, no handball o ataque leva vantagem na defesa. No futebol a defesa leva vantagem no ataque. E então se o Keno tenta 10 e ganha 4, o Keno ganha 4 quando ele vai no 1 contra 1. Quantos atacantes ganham 4 do lateral, 5 do lateral por jogo? Acho que a partida do Isaac mostrou o tamanho do Keno, por exemplo. Mas quero ver mais do Isaac, né? É um cara que tem moral para poder continuar sendo utilizado. Um que eu acho que
tava ganhando pontos até o último lance do jogo, era o João Neto. Esse acho que ganhou muitos pontos, correu, se dedicou. Eu tinha muita imagem dele ainda de centroavante. Ele cada vez mais vai me convencendo de que ele pode jogar na ponta sim, se dedicou bastante, fisicamente se entregou muito na marcação. Mas era pra ter rolado a bola por ele naquele último lance, né? Incomodou demais. De resto, uma boa partida. E o Lelê, cara, assim, o cara que fez o gol, tava jogando em casa, reconquistou ali uma confiança, tomara, né? Vai pra um jogo agora em Bangu, que não é mais no mesmo contexto aqui de Volta Redonda, onde ele tava sendo vaiado pela torcida local, mas aplaudido pela torcida do Fluminense, né, tendo ali o carinho. E poderia ter matado o jogo se o João Neto toca de lado pra ele. Seria a estreia do ano perfeita, né? Acabou não rolando, mas uma boa partida do Lelê, muito participativo no pivô no início do jogo, sendo essa parede importante para dois times que estavam jogando com a linha muito alta. O Lelê acho que deu para recuperar ali uma confiança, esperar manter isso agora. O Rafael Monteiro entrou muito no finalzinho, então não dá para analisar nada. O Cauã Elias entrou e eu achei muito afobado. Tem um lance em específico ali no contra-ataque enquanto tá 1-0, que ele domina e tipo, é só carregar a bola e bater pro gol. Ele poderia perder o gol, beleza, mas ele tropeça na bola. E óbvio, o Cauã Elias não é jogador grosso de tropeçar na bola. Pareceu afobado, tava correndo mais do que as pernas, né? É normal também pra um moleque estreando no time de Série A, né? O Justen praticamente não tem muito ali o que ele comentar sobre ele. O gol é um corte pra dentro do MV, que é difícil de pegar o chute ali. Eu não vi exatamente quem desviou. E o Edinho acho que entrou bem o Edinho. Gostei da entrada do Edinho, conseguiu dar uma dinâmica melhor do que o Gustavo Apes no meio. Não me surpreenderia se pro domingo ou pra quinta que vem, ainda com o time, né, esse time sub-20, sub-23, o Edinho acabasse pintando um time num jogo de titular, não, tá? Achei que funcionou. Em relação ao Marcão, eu fico brincando várias vezes sobre marconismo, né? Falo, cara, o marconismo, o Marcão ele tem algumas coisas dele. É um cara muito de controlar resultado. O Fluminense com o Diniz controla pouco o resultado. E isso não necessariamente é bom ou ruim, né? Tática é uma forma que você precisa aperfeiçoar para ganhar o jogo. A tática não é boa. A tática aperfeiçoada é boa. E o Marcão acho que deu um mole. Ele fez uma coisa que ele já fez em vários outros jogos, de fazer um 1-0 e no segundo tempo controlar o jogo, não contra-atacar tanto, não sair tanto, não se expor e tal, e controlar o jogo. Só que ele tentou fazer isso contra o Volta Redonda, que não tinha necessidade, era um time mais fraco, e ele tentou fazer isso contra um time que não é entrosado, com um time que não é entrosado. E aí dificulta muito, você vai cometer erros, você vai dar algum espaço alguma hora. Eu diria até que o Fluminense mereceu tomar o gol antes. Aí o Lessa estava conversando sobre isso na transmissão. Mas a diferença é que o Volta Redonda não merecia fazer o gol. Então por isso o Fluminense continuava vencendo por 1-0. Quando o Volta Redonda fez uma jogada que rendeu a possibilidade de gol, o gol saiu. Enfim, discorda, concorda, comenta aqui embaixo. Tamo junto. Não esquece do like aqui embaixo, tá? E de se inscrever aqui no Raiz Tricolor também, que isso ajuda bastante. Até a próxima. Valeu.